Boa tarde, Infantil 4, como vocês estão? Crianças, na aula de hoje nós vamos utilizar a apostila de sala. Então, peguem a apostila de sala, que é essa aqui, que tem o Davi e a Yumi brincando na fazendinha, e abram na página 50. Lembrando, crianças, que na página 50 não vai ter o número da apostila, tá bom? Pois é o começo de capítulo, então não marca o número da apostila, mas é a página 50. Olha só, logo após a página 49. Crianças, na página 50 e 51 do nosso material, mostram, olha só, muitas pessoas. Então, acompanhem aí no material de vocês. Olha só, mostram idosos, mostra uma família, mostram muitas crianças brincando de roda, mostram, olha só, adultos conversando. E o interessante é que essas pessoas, elas não são nem um pouco parecidas, né? Elas têm características diferentes. Então, olhando aqui pela nossa apostila, já dá pra ver que tem pessoas, olha só, que são japonesas, por exemplo, que nós podemos identificar que elas são japonesas porque elas têm o traço do olhinho, então é um pouquinho mais puxadinho. Tem criança ruiva, criança loira, criança morena, tem idosos, olha só, tem pessoas negras, então tem vários tipos de características. Nessa página, nessas duas páginas, foram reunidas pessoas com diferentes características para nos mostrar uma coisa. O que será que essa página quer nos mostrar, reunindo assim uma pessoa com cada característica física? Muito bem, que nós somos todos diferentes. E como a Prof. Andri sempre diz, ser diferente é uma coisa que, ó, é muito boa. Porque imagina que chato que seria se todo mundo fosse igual a Prof. Andri. Ou todo mundo fosse igual a Aimee, ou igual a Laura, igual ao João, ou igual ao Samuel. Nós não íamos nem conseguir identificar quem era quem, porque seríamos todos iguais. Então, ser diferente é uma coisa boa, é ótimo. Agora tem algumas perguntinhas para vocês, crianças. Em que as crianças da imagem são parecidas e diferentes? Olha só, as crianças que aparecem aqui na imagem. No que elas são parecidas? Alguém sabe? Olha só, aqui as crianças possuem características físicas bem diferentes. Então, elas são diferentes nas características físicas. Mas no que é que elas são parecidas? Alguém sabe? Vou dar uma dica. O que toda criança gosta de fazer? Hein? Eu acho que não tem nenhuma criança no mundo que não gosta de fazer isso. Muito bem, brincar. Então, essas crianças da imagem são parecidas nisso. Todas elas gostam muito de brincar. Outra coisa que elas são parecidas é que todas são crianças, não é mesmo? Aqui na roda, olha só. Não tem nenhum adulto, são todas crianças. E essas crianças também são parecidas na idade. Olha só, porque todas elas estudam no Infantil 4, junto com o Davi e com a Yumi. Então, elas também são parecidas nisso, na idade, no tamanho. O tamanho delas é bastante semelhante. Então, apesar das características físicas ali do rosto, da cor do cabelo, da cor da pele ser diferente, todas são parecidas porque são crianças, gostam de brincar e têm idades semelhantes. Agora, uma outra pergunta. Como são as famílias das crianças? Hein? Como são as famílias dessas crianças que aparecem aqui na imagem? São iguais, são diferentes? Todas elas possuem a mesma quantidade de pessoas ou não? Vamos pensar um pouquinho? Muito bem, são diferentes, não é mesmo? Tem família que tem mais pessoas, tem famílias que tem menos pessoas. As características físicas também são diferentes. Então, elas são diferentes, mas todas são família. E eu acho que uma coisa que todas essas famílias têm em comum, que tem de parecido, semelhante,
É o amor, porque elas amam muito essas crianças, assim como eu sei que a família de vocês, embora sejam diferentes, pode variar a quantidade de pessoas. Tem crianças que têm irmãos, tem crianças que não têm. Tem crianças que têm, por exemplo, um irmão, tem crianças que já têm dois. Então, a família de vocês são diferentes. Mas uma coisa, elas são iguais, uma coisa não muda, que é o amor que a família de vocês tem por vocês. O amor que a família da Laura tem por ela, o amor que a família do Samuel tem por ele, o amor que a família do João tem por ele, e o amor que a família da Aimee tem por ela. Agora é uma pergunta, olha só, muito importante. Você gostaria de conhecer mais sobre o mundo, sobre o modo de vida dessas e de outras pessoas? Então, vocês aí de casa, vocês crianças, querem conhecer mais um pouquinho sobre a família do Davi, da Yumi, a família da Laura, a família do Theo, do Pedro, da Maíra? Vocês querem conhecer um pouquinho mais sobre essas famílias? Sim ou não? A Prof. André quer e quer conhecer muito. Então, como eu sei que aí vocês de casa também querem conhecer, neste capítulo nós vamos falar um pouquinho sobre as diferenças. Vamos falar um pouquinho sobre as diferenças físicas, as diferenças de culturas, o que é comum em uma família em determinada parte do mundo, o que não é. Combinado, crianças? E para começar esse assunto sobre as diferenças, crianças, que normal é ser diferente, a Prof. André deixou uma música, o videozinho de uma música para vocês assistirem agora, antes de dar continuidade nessa aula. Então, a música é Normal é Ser Diferente. E quem canta essa música é o Jair Oliveira. Então, vão lá na plataforma, deem play no vídeo dessa música. E quando terminarem, deem play no vídeo parte 2, que nós vamos conversar um pouquinho sobre essa música e realizar alguns exercícios da nossa apostila. Até logo!